O que é melhor, começar uma coisa ou terminar algo que se começou? Provavelmente você também concorde com a ideia de que é melhor terminar algo do que começar. Na criação do mundo, Deus fez alguma coisa diferente no final da semana? O que o último dia da semana tem de especial para você? No programa Está Escrito de hoje, ao olhar para a nossa origem, vamos entender por que o último dia da criação é tão importante. Fique comigo, porque o programa Está Escrito começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao seu programa Está Escrito. Que prazer imenso é poder receber você mais uma vez aqui na tela da TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Eu já quero começar oferecendo para você essa revista À Procura da Verdade. Se você está sentindo que alguma coisa precisa ser diferente na sua vida, e foi atrás do regime, da academia, novo relacionamento, mas nada disso resolveu, deixa eu te dizer, é porque você precisa conhecer a verdade. E como é que você sabe o que é a verdade quando você estiver diante dela? Essa revista aqui, A Procura da Verdade, vai te ajudar a dar os passos necessários para você conhecer tudo o que é importante para que a sua vida seja mais leve, melhor e, principalmente, ela esteja no rumo certo. São aqui 15 estudos com referências bíblicas para você compreender o que é a verdade. Como é que ela pode impactar a sua vida? Quer saber mais? Peça agora mesmo através do WhatsApp, que você está vendo aqui, olha, no GC. 12 é o número 98244-4449. Para facilitar a sua vida, você vai entrar agora aí no seu WhatsApp e mandar uma mensagem, eu quero o guia de estudos À Procura da Verdade. Nós, com muita alegria, vamos fazer chegar aí no melhor endereço que você marcar, tá bem? E eu ainda quero lembrar você de algo extraordinário que está para acontecer. Sábado, dia 25 de novembro, a partir das 8 horas da noite, vai começar o programa Anjos em Ação. E o tema desse ano do programa Anjos em Ação é o toque da fé. O que Deus pode fazer através da pregação da sua palavra? Você quer saber? Histórias extraordinárias você vai conhecer de pessoas que conheceram a esperança através da TV Novo Tempo, através da web e da rádio. Então você não pode ficar de fora, você não pode perder de jeito nenhum. Fique ligado com a gente, marque na sua agenda, sábado, dia 25, às 8 horas da noite, vai ser extraordinário. Olha, a gente preparou um filme para você entender o que te espera no programa Anjos em Ação, o toque da fé. Assista aí. A Bíblia é um livro repleto de milagres. Nela estão descritas histórias de pessoas e problemas que pareciam não ter solução, mas que foram transformadas a partir de um toque. No programa Anjos em Ação, o toque da fé, você vai conhecer mais sobre esse amor. Dia 25 de novembro, às 8 da noite. Olha aí, hein? Não se esqueça de jeito nenhum, sábado, dia 25 de novembro, às 8 horas, no programa Anjos em Ação. Tenho certeza que você vai se emocionar, você vai ficar impactado com o que Deus tem feito através da Novo Tempo. E você, é claro, é o nosso convidado especial. Mas, convida todo mundo aí, da família, seus amigos, manda aquelas mensagens no seu grupo de WhatsApp dizendo dia 25 de novembro, às 8 horas da noite, o programa Anjos em Ação vai ensinar para a gente o que o toque da fé é capaz de fazer. Nós estamos aqui na série Origens, olhando para o passado para entender o presente e compreender como é que vai ser o nosso futuro. E aí,
falando sobre esse tema, eu já queria perguntar para você, o que é melhor? Começar uma coisa ou terminar algo que se começou? Essa pode parecer até uma pergunta despretensiosa, né? Mas essa reflexão é necessária. É melhor terminar algo ou começar? O que você acha? Interessante que o sábio Salomão, o pregador, o Correlê do livro do Eclesiastes, capítulo 7, o verso 8, ele diz assim, ó, o fim das coisas é melhor que o seu início. Por que ele diz que o fim é melhor do que o início? Mas ele fala ainda outras coisas estranhas. No capítulo 7 ainda do Eclesiastes, o verso 1, ele diz, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Misericórdia, eu prefiro nascer do que morrer. Ainda no capítulo 7, o verso 2, ele diz, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Mas que acidez é essa? O que o sábio aqui está querendo ensinar? É melhor morrer do que viver? É melhor chorar de luto do que viver em alegria? Veja, a gente precisa entender o que ele está ensinando aqui. E o seu ensino está voltado para a reflexão do processo de tudo. Quando se termina algo e contempla o resultado do esforço, aí sim é melhor do que iniciar tendo todo o trabalho pela frente. Quando observamos a morte de alguém, nós refletimos que a vida é um presente e nós voltamos às boas práticas, sabe, que foram abandonadas, essas práticas para valorizar a vida. Por isso que é melhor ir a uma casa onde está o luto, onde estão as pessoas refletindo sobre o valor da vida, do que ir a uma festa onde a loucura da alegria, ela acaba encobrindo as péssimas decisões e costumes que às vezes a gente pratica todos os dias. Com certeza, é muito melhor terminar uma faculdade do que começar os estudos, você não acha? É muito melhor terminar a construção de uma casa do que começar um empreendimento. É melhor ver os frutos de uma árvore do que você plantar. Benditos são aqueles que podem vislumbrar os frutos das suas ações. Mas enquanto nós não podemos terminar, enquanto nós não podemos colher os frutos, nós precisamos plantar. E para entender isso, o fim, como sendo melhor que o começo, eu quero ir ao final do relato, do registro da criação. O que há no fim que é melhor do que o começo? Então veja comigo no livro do Gênesis, capítulo 2, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 3. Gênesis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a Bíblia, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por que o fim é melhor do que o começo? No caso da criação, é porque o fim apresenta um dia diferente. Que dia diferente é esse? Por que esse dia é diferente dos demais que o antecederam? Gênesis 2 descreve como Deus terminou a sua obra de criação. A criação do homem, no final do capítulo 1, ela não é o ápice da semana. A gente até costuma dizer que o homem é a coroa da criação. Pode até ser, mas a criação do homem não é o ápice da semana. Apesar de Deus formar o ambiente e deixá-lo perfeito e preencher com toda a sorte de vida, e também no 6º dia criar o homem, veja, a criação ainda não estava concluída. Os 6 dias, eles serviram apenas para o Criador dizer que tudo o que ele tinha feito era bom. Aliás, era muito bom. Mas algo melhor estava para acontecer. O clímax, o ponto alto da realização divina, para onde toda a criação se move.
é a bênção, a santificação que Deus ofereceu no último dia, no sétimo dia. Veja, no sábado, Deus não disse haja, como ele tinha feito nos 6 dias anteriores. No sábado, Deus não viu que algo era bom. No sábado, Deus, ele não chamou as coisas determinando como elas eram. Ele chamou Deus o dia, chamou Deus a porção seca, terra. Deus não faz isso. Deus não nomeou nada no sétimo dia. O sétimo dia, ele não apenas é diferente, mas ele apresenta um aspecto diferente do próprio Deus. Porque Deus, ele descansa em vez de trabalhar. Ele não tem coisas boas para identificar, pelo contrário, ele tem coisas especiais para oferecer. Bênção, descanso e santificação são exclusivas bênçãos e presentes que Deus dá no sétimo dia. Veja, ele está pronto a ouvir o homem nesse dia, em vez de chamar as demais coisas da natureza. Nesse dia, o Senhor é mais fraternal do que poderoso. Nesse dia, ele é mais prestativo do que coordenador de um grande projeto. Nesse sétimo dia, Deus é mais amigo do que autoritário. Esse dia mostra uma face de Deus que é capaz de surpreender a sua criatura. Como que pode um ser todo-poderoso descansar? Por que ele escolheu um dia para chamar de santo, para ser separado? Por que Deus escolhe abençoar o tempo em vez de abençoar ou escolher um lugar? Por que Deus está nesse dia mais preocupado com a comunhão do que com a provisão que deve ser alcançada nos 6 dias anteriores? Bom, existem 3 pontos importantes sobre a separação do sábado como sendo um tempo especial, um tempo sagrado. 3 pontos são esses. A gente poderia resumir da seguinte forma. Primeiro, Deus escolheu o tempo para abençoar, para santificar, porque Ele é universal e Ele está em toda parte. Se Deus tivesse abençoado uma coisa, santificado uma coisa, quem não estivesse ali não teria como participar dessa bênção, dessa santificação. Segunda razão, Deus escolheu o tempo porque Ele é imaterial, apontando assim que as coisas espirituais, elas estão numa característica além, superior ao espaço e à matéria. Por isso Deus, ele separa o tempo, porque ele é muito importante. Terceira razão, porque Deus escolheu o sábado. Deus escolheu o tempo e abençoou o tempo, porque o tempo abarca todas as coisas, toda a criação, e não apenas um lugar. Está dando para você entender? Nos primeiros 6 dias, Deus, ele subjugou o espaço, tornando o espaço um paraíso, o Éden, que significa delícia em português. Mas veja, no sétimo dia, ele santificou o tempo, o tornando um refúgio, tornando assim um abrigo para o coração, para o espírito, sendo assim uma oportunidade para se desenvolver comunhão entre o Criador e a criatura. Por isso esse dia especial. Agora, por que Deus terminou a criação com o sábado e não com a criação do homem no 6º dia? Por que Gênesis 2 diz, havendo Deus terminado a sua obra que fizera no 7º dia? Sabe por quê? Porque o homem é a criatura mais especial dentre os seres criados. Porque ele foi feito à imagem, ele foi feito à semelhança de Deus. Mas o clímax da criação aponta para uma realidade ainda que é muito mais ampla. A ação divina da vida não se limita à mera produção de objetos físicos que são animados e também são inanimados. Veja, as 3 coisas que o Senhor trouxe no 7º dia, que coisas são essas? Você lembra? A bênção, a santificação e o repouso. Veja, essas 3 coisas, elas mostram que a criação é, em definitivo, uma questão espiritual. Veja, o propósito, o objetivo da criação, ele é identificado no clímax da semana. E que propósito é esse? É a santidade, ou viver em santidade. Por isso que o objetivo do sábado é chegar para todos os seres humanos, sejam eles ricos, pobres,
cultos, incultos, homens, mulheres, ele é um verdadeiro santuário no templo, em que todos são convidados para entrar nesse espírito de santidade e de adoração. Bom, nesse dia não é feita nenhuma menção à expressão tarde de manhã, que aparece em todos os 6 primeiros dias. Porque isso aqui sugere que o descanso de Deus, ele é eterno, ele não é finito, ou seja, ele não está restrito a uma fração de alguma coisa. O homem, ele é exortado a participar desse descanso, imitando o padrão do seu Criador. E assim, através desse ato, confessar o senhorio de Deus, a sua consagração a Ele, num sentido, num aspecto de adoração e reverência. Você lembra o que Jesus falou sobre esse 7º dia? Se você for aqui à Bíblia, você vai perceber o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, o verso 27. Jesus ele fala o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha só que interessante, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja, o homem é mais importante que o sábado. É por isso que Deus não terminou a criação com o homem, mas sim com o sábado. Por quê? Porque esse dia era um presente para o homem, e não o homem um presente para o sábado. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil perceber que privilégio o homem teve ao Deus separar esse dia para que ele pudesse experimentar o que só Deus, nas horas sagradas, oferece. E aí, você já experimentou o que Deus só oferece no sábado? Desde a criação, Ele está disposto a dar as coisas melhores para você nesse dia. Embora também Ele te ofereça coisas boas nos 6 dias da semana, no 7º dia, Ele oferece o que há de melhor. Agora veja, o que há de tão especial nesse dia? Por que ele é completo, ele é diferente? Veja, qual que é o significado do descanso, da bênção e da santificação, as coisas que Deus faz no sábado? A primeira coisa, vamos analisar aqui o descanso. Veja, essa palavra descanso, no hebraico, a língua do Antigo Testamento, é a palavra Shabbat, que significa cessar, descansar, interromper. O alfabeto hebraico, ele é diferente do nosso. Nele, as ideias, os objetos, eles são representados por um desenho. E esse desenho, ele é vocalizado numa letra. É diferente do nosso, né, que é uma letra mesmo. Lá é um desenho, isso se chama iconografia. Bom, cada letra no alfabeto hebraico tem um significado. No caso da palavra Shabbat, essa palavra tem 3 consoantes. A primeira é a Shin, a segunda é a Bet e a terceira é a Tav. A primeira letra Shin significa um sinal, um pacto. A segunda letra Bet significa literalmente casa. E a terceira letra, que é um Tav, significa pressa. Se você for juntar o sentido dessas 3 letras na palavra descanso ou sábado, o sentido da palavra sábado no hebraico é o seguinte, olha, o sábado é o sinal de que eu preciso ter pressa para voltar para casa. Que coisa extraordinária, hein? O descanso do sábado, ele apresenta essa necessidade que eu tenho de um dia por semana voltar para o Criador, que é a nossa casa, é o nosso refúgio. Mas qual é a segunda coisa que Deus faz no sábado? A bênção. No hebraico, a palavra barak significa literalmente ajoelhar-se, como um ato de adoração, bendizer ou até mesmo abençoar alguém. No dia do sábado, Deus ele se ajoelha, Deus ele se inclina em nossa direção, como se um pai se abaixasse assim para pegar um filho no colo. A bênção que Deus nos dá no sábado, ela é moldada pelo ato da adoração, porque ela desperta em nós o desejo de bendizer a Deus, de agradecer, de devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. O sábado ele é como se fosse um antídoto para a possibilidade do mal, porque ele desperta a benevolência, ele desperta o altruísmo. Esse dia é o momento da semana que Deus escolheu chegar mais perto, por isso Ele abençoou. Mas Ele faz uma terceira coisa no sábado. O que Ele faz no sábado? Ele santificou. No hebraico,
A palavra santificação significa kadash, significa separar, consagrar, santificar, dedicar. Nesse dia separado, Deus, ele separa para si mesmo. O sábado, ele não é uma escolha humana, ele é uma escolha divina. Ele mesmo separou esse dia, esse momento, e nós devemos usar as horas desse dia com o objetivo de aprender a santidade de Deus. As coisas comuns são colocadas de lado, as coisas boas são trocadas por aquelas que são maiores e melhores. É por isso que o sábado ele promove uma mudança, sabe onde? Uma mudança de visão. Ele promove um crescimento espiritual para aqueles que são a obra-prima da criação. E finalmente eu quero lembrar você que esse dia da criação, o sábado, é um dia para sempre. Por quê? Qual seria a validade do sábado? Ele foi estabelecido para todos os seres humanos ou apenas para um povo, para os judeus? Ele foi dado somente para os que viveram antes da cruz ou ele foi dado para todos os seres humanos de todas as épocas? Deixa eu mostrar para você dentro da Bíblia se o sábado tem validade, se ele tem prazo, se ele foi abolido, se ele foi deixado para trás. Então acompanhe comigo aqui até onde o sábado vale. Primeira coisa que a gente precisa entender, lá no mandamento, em Êxodo capítulo 20, o verso 11, a gente descobre que o sábado, ele é um sinal que aponta para a criação. Êxodo 20, 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E agora observe, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado, ele aponta para a criação, a importância da criação. Mas o sábado também aponta para a redenção. Olha só que interessante. Lá em Lucas, capítulo 23, o verso 54 até o verso 56, diz assim, ó, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Olha só que interessante. No momento da cruz, quando Jesus entregava a vida para o ser humano, as mulheres que acompanhavam Jesus entenderam que aquele sábado era um símbolo do descanso que Deus oferece para o ser humano. Mas quando você vai para Lucas capítulo 4, verso 16, você descobre que Jesus também observava o sábado. Lucas 4,16 diz, indo para Nazaré, onde fora criado, veja, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha só, será que Jesus tinha o objetivo de anular o sábado? Ou substituí-lo pela guarda do domingo? Mateus 5, o verso 17 e 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Entre os mandamentos da lei, o sábado, Jesus cumpriu. E ele agora assegura, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O sábado não era só para judeus. O sábado era para os estrangeiros, para os gentios. Isaías 56, o verso 6, diz assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. O sábado não é só para judeu. Agora veja, o sábado era para os apóstolos, eles guardavam o sábado mesmo depois da cruz. Atos 17, 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Veja, Paulo e os apóstolos guardavam o sábado, mas não somente eles. Qual vai ser o dia guardado lá no céu? Isaías 66, verso 22 e 23. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Responda,
Qual que é o dia que vai ser observado na eternidade no céu? O sábado. Veja, o sábado é a antecipação da redenção. Eu quero que você preste atenção agora nesse texto. Hebreus 4, verso 9 e verso 10. Está escrito: portanto, resta um repouso. A palavra que repouso é Shabat. Resta um repouso, resta um sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ao observar o sétimo dia como santo, abençoado, e o dia de descanso, o homem, depois do pecado, também está experimentando antecipadamente a alegria que nós teremos no sábado eterno, redentivo. Hebreus diz que resta um repouso, resta um sábado, a eternidade será uma imagem do sábado para todos nós. A humanidade vai ter acesso a esse descanso quando o mal for erradicado de uma vez por todas do universo. Por isso que o sábado é um pedaço no tempo, que lembra um tempo que nós ainda não conhecemos, mas que será para nós tempo de descanso absoluto. Quando nós voltarmos para casa para viver na presença do nosso grande Deus. Ao você abraçar o sábado como um sinal, como uma celebração do dia da aliança, do dia da criação, nós estamos abrindo o coração para que Deus continue fazendo o que somente Ele pode fazer. Quer nos oferecer as coisas melhores, as coisas maiores. Tem muita gente que ainda não teve o privilégio de guardar um sábado. Essas pessoas descobriram, ou ainda não descobriram, a mais importante de todas as verdades. Sabe qual é? A mais importante de todas as verdades. Não é que eu sou chamado por Deus a guardar o sábado. Deus me deu o sábado para que Ele guarde a mim dos perigos deste mundo, da minha vaidade, da minha autossuficiência. O sábado me guarda do meu pecado, porque Ele me convida a reconhecer quem eu sou, limitado, pecador, e a olhar para cima, para um Deus todo-poderoso e suficiente. Por que você não guarda o sábado? Ou melhor, por que você não permite o sábado te guardar? Por que não começa agora? Esse próximo sábado, experimente. Procure uma igreja adventista. Tenho certeza que lá, em comunidade, em comunhão, você vai experimentar o que só Deus pode fazer nesse dia especial. Quer marcar um novo começo na sua história? Eu quero orar com você. Você pode olhar? Feche seus olhos, querido Pai. Nós estamos nesse momento abrindo o nosso coração, a nossa vida, para experimentar o que só o Senhor pode fazer. Nós queremos sim as coisas boas que o Senhor nos dá nos 6 dias da semana, mas queremos as coisas melhores que só no sábado o Senhor nos oferece. Nós aceitamos isso, Pai, e entregamos a nossa vida em Tuas mãos para viver esta realidade, orando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, eu espero você aqui no programa Está Escrito, no nosso próximo encontro. Até lá.